no qual os gêmeos descobrem uma árvore diferente de todas as outras. A queda terminou numa rede de malha de metal. Gritando e esperneando, Jared tentou levantar-se, mas não parecia conseguir nenhum apoio para os pés. De repente, deixou de se debater e levou uma cotovelada do irmão na orelha. Simon, para, olha! As manchas de musgo luminescente que cobriam as paredes iluminavam o rosto de 3 homenzinhos de pele cinzenta como pedra. As suas roupas eram feitas de tecido grosseiro, de cor pardacenta, mas as pulseiras de prata que usavam em forma de serpente eram de tal forma intricadas que pareciam subir pelos seus braços finos. Os colarinhos das suas vestes eram tecidos de fios de ouro tão finos que mais pareciam gaze, e os anéis, com joias incrustadas, eram tão maravilhosos que cada um dos dedos sujos das criaturas brilhava. Que temos aqui, prisioneiros? Disse um dos homenzinhos, com voz rouca. Não é costume termos prisioneiros vivos. Anões, sussurrou Jared para o irmão. Não têm um ar nada amigável, concordou Simon também em surdina. O segundo anão esfregou algumas madeixas de cabelo de Jared entre os dedos e disse para o que acabara de falar. Não sou nada de especial, pois não. O negro das suas cabeleiras é triste e sem graça, e a pele não é nem suave nem pálida como o mármore. Não os acho nada bem feitos. Nós conseguiríamos fazê-los muito melhor. Jared franziu o sobrolho, não muito certo do que a criatura queria dizer. Mais uma vez desejou ter o livro. A única coisa de que se lembrava era que os anões eram grandes artesãos e que o ferro que afetava as outras criaturas fantásticas não tinha qualquer efeito neles. Mesmo que não tivesse sido confiscado, o seu canivete não teria tido utilidade nenhuma. Viemos resgatar a nossa irmã, anunciou Jared. Queremos fazer uma troca. Um dos anões deu um risinho de satisfação, mas Jared não tinha certeza de qual deles teria sido. Com um rangido, um dos homenzinhos colocou uma jaula prateada debaixo da rede. O Corting disse que viriam. Ele está ansioso por vos conhecer. Esse Corting é o rei dos anões ou algo parecido? Perguntou Simon. Mas os anões não lhe responderam. Quando um deles puxou uma alavanca esculpida, a rede abriu-se e os 2 rapazes caíram pesadamente dentro da jaula. Jared sentiu novamente as mãos e os joelhos como se estivessem em carne viva. Furioso, bateu com o punho, com força, no chão de metal. Jared e Simon mantiveram-se em silêncio enquanto eram empurrados por cavernas de ar frio e paredes molhadas. Agora que estavam nos subterrâneos, ouviam mais nitidamente o bater de martelos e o crepitar do que podia ser uma gigantesca fogueira. Por cima deles, na escuridão, as manchas de fosforescência suave deixavam ver as pontas de enormes estalactites que pendiam como uma floresta de pingentes de gelo. Atravessaram uma gruta onde os guinchos dos morcegos enchiam o ar e o chão estava escurecido com os seus excrementos mal cheirosos. Jared tentou controlar um arrepio. Quanto mais avançavam, mais frio se tornava o ambiente e de vez em quando Jared via sombras a moverem-se na escuridão e ouvia o som de batidas leves e irregulares. Conforme deslizavam por um corredor estreito, passando por colunas que escorriam água, Jared inalou o ar úmido e mineral que, depois do fedor dos morcegos, era um verdadeiro alívio. A caverna seguinte parecia estar cheia de pilhas de poeirentas de objetos de metal e, a certa altura, viram um rato dourado com olhos de safira a sair a correr de um cálice de malactite para os ver passar. Um coelho prateado deitado de lado, com uma chave de corda no pescoço e um solitário botão de lírio de platina, que abria, fechava e abria outra vez. Simon olhou desejoso para o rato dourado. De seguida, entraram numa caverna grande onde viram os anões a esculpir estátuas representando outros anões nas paredes de granito. A claridade inesperada da luz da lanterna feriu os olhos de Jared, mas, conforme passava pelos anões, teve a sensação de que o braço de uma das estátuas se tinha movido. Desta caverna passaram para a outra, enorme, onde crescia uma gigantesca árvore. O tronco grosso
elevava-se no ar até desaparecer nas sombras, e os ramos formavam uma copa imensa por cima das suas cabeças. O ar ecoava com o estranho chilrear metálico. Aquilo não pode ser uma árvore, comentou Simon. Aqui não há sol e sem sol não há fotossíntese. Jared olhou para o tronco por entre as grades. É de metal, disse, apercebendo-se de que as folhas eram todas de prata martelada. Lá no alto, empoleirado num dos ramos, um pássaro de cobre bateu as asas mecânicas e olhou para baixo, com os seus olhos frios de azeviche. A primeira árvore de metal, disse um dos anões. Observai, mortais, esta beleza que jamais murchará. Jared olhou para a árvore cheio de admiração, espantado com a forma como um dos metais tinha sido moldado para parecer casca rugosa de árvore e torcido de maneira a formar os ramos, enquanto o outro tinha sido transformado em algo tão delicado como filigrama. Cada uma das folhas era excepcional, ondulada e cheia de vincos, como uma folha verdadeira. Por que nos chamam mortais? Perguntou Jared. Não conheces a tua própria língua? Respondeu um dos anões, acrescentando com uma fungadela de desdém. Significa alguém que está destinado a morrer. Que mais poderemos chamar-vos? Os da vossa espera se definham num abrir e fechar de olhos. Dizendo isto, o homenzinho aproximou-se das grades da jaula e piscou-lhes o olho. A caverna tinha várias saídas que conduziam a túneis escuros, pelo que Jared não conseguia ver para onde seguiam. A jaula foi conduzida ao longo de um desses túneis, um corredor largo, com colunas que terminavam numa sala mais pequena. Aí, sentado num trono esculpido numa gigantesca estalagmite, estava outro homenzinho de pele cinzenta, com uma barba preta que parecia feita de arame. Os seus olhos brilhavam como joias verdes e, deitado ao comprido em frente do trono em cima de uma pele de veado, estava um cão de metal. O flanco do animal subia e descia ao som de uma respiração mecânica e um pouco asmática, como se estivesse realmente a dormir. Nas suas costas rodava uma chave. O rei estava rodeado de outros anões, todos eles silenciosos. Lord Cortin, disse um deles. Tinhas razão, eles vieram à procura da irmã. Cortin pôs-se de pé. O Mulgarat disse-me que viriam, que afortunados são por estarem aqui e que honra a de poderem ver o início do fim do domínio humano. Nada disso me interessa, disse Jared. Onde está a Mallory? Cortin franziu o sobrolho. Tragam-na, ordenou, e alguns anões saíram da sala arrastando os pés. É melhor teres cuidado com o que dizes. O Mulgarat não tardará a dominar o mundo e nós, os seus fiéis servos, estaremos a seu lado. Ele desbastará a terra da sua vegetação e nós, os anões, poderemos então construir uma nova e gloriosa floresta de árvores metálicas. Reconstruiremos um mundo em prata, cobre e ferro. Simon gatinhou para junto da grade da jaula. Isso não faz qualquer sentido. O que irão comer? Como conseguirão respirar se não houver plantas para produzir oxigênio? Jared sorriu para Simon. Às vezes não era mau de todo ter um sabichão como um irmão gêmeo. O senhor dos anões franziu ainda mais o sobrolho. Negam que nós, os anões, sejamos os melhores artesãos que alguma vez viram? Basta-vos olhar para o meu cão, para comprovarem a nossa superioridade. O seu corpo de prata é mais bonito do que qualquer pelo, é mais veloz do que qualquer cão, não necessita de comida, não se baba nem é lamechas e chato como os outros cães. Cortin deu um encontrão ao cão com o pé. A criatura virou-se, espreguiçou-se e voltou ao seu sono ruidoso. Acho que não era isso que o Simon queria dizer, afirmou Jared, antes de ser interrompido por 6 anões que entravam na sala carregando aos ombros uma caixa comprida de vidro. Mallory! Jared olhou fixamente para a caixa, sentindo o coração cair-lhe aos pés. A caixa parecia um caixão. O que fizeram à nossa irmã? Quis saber Simon, que estava pálido. Não está morta, pois não? Muito pelo contrário, respondeu o senhor dos anões com um sorriso. Ela jamais morrerá. Olhem com atenção. Os anões pousaram a caixa de vidro num suporte ornamentado ao lado da jaula de Jared e Simon.
Alguém tinha penteado o cabelo de Mallory, que agora pendia numa longa trança junto do seu rosto pálido como cera. Na cabeça trazia uma tiara de folhas de metal e as faces e lábios tinham sido pintados de vermelho como os de uma boneca. As mãos seguravam o punho de uma espada prateada e tinham-lhe vestido uma túnica branca e delicada de renda. Os olhos de Mallory estavam fechados e Jared tinha medo de verificar que eram feitos de vidro se ela os abrisse. O que é que eles lhe fizeram? Perguntou Simon. Nem parece a Mallory. A sua beleza e juventude permanecerão intactas, disse Cortin. Fora desta proteção de vidro, ela estaria condenada aos efeitos do tempo, à morte e à decomposição, o destino de todos os humanos. Acho que a Mallory preferia essa sorte, disse Jared. O Senhor dos Anões fungou desdenhosamente. Como queiram, o que me dão em troca? Jared meteu a mão na mochila e tirou dela o livro embrulhado na toalha, o Guia Prático do Mundo Fantástico de Arthur Spiderwick. Ainda senti uma pontada de remorso por estar a mentir, mas depressa afastou. Cortin esfregou as mãos. Excelente, tal e qual como tínhamos planeado. Passa para cá o livro. E devolves-me a minha irmã? Ela será tua. Jared estendeu o falso livro e um dos anões arrancou-lhe das mãos por entre as grades. O Senhor dos Anões nem sequer se dignou a olhar para o embrulho. Levem esta magnífica jaula para a sala do tesouro e coloquem a caixa de vidro ao lado dela. O quê? Exclamou Jared. Mas disseram que iam fazer uma troca. E fizemos, respondeu Cortin com um sorriso escarninho. Vocês negociaram ficar com vossa irmã, mas não negociaram a vossa liberdade. Não podem fazer isso. Jared bateu com os punhos nas grades da sua prisão, mas isso não impediu os anões de a empurrarem para um corredor escuro. Jared nem conseguia olhar para Simon. Depois de tudo o que tinha dito ao irmão, ele é que era o estúpido. Ele é que não tinha sido suficientemente esperto. Sentia-se cansado e sem forças, pequeno e patético. Não passava de um miúdo. Como é que iria conseguir sair desta situação?